Muito boa tarde a todos. Que bom que nós estamos aqui nessa maravilhosa aula de redação. Sou o professor Dorinei, professor de redação e língua portuguesa, e vamos trabalhar com vocês aquilo que mais assusta os alunos, que é a hora de enfrentar um grande vestibular, a hora de enfrentar um concurso. O aluno trava, ele fica estatizado, porque está diante de um texto. Está diante daquilo que vai produzir a sua ideia em um papel. Nós devemos ter consciência que antes de produzirmos um texto, nós temos que tê-lo na mente. E para tê-lo na mente, 3 dicas vão para vocês. Primeiro, leitura. Segundo, leitura. E terceiro, prática. Sem essas dicas, o aluno não consegue desenvolver um texto. Pois a sabedoria que está escrito na Bíblia diz que ninguém dá aquilo que não tem. Como que eu posso dar palavras que elas não estão na minha mente? Então nós devemos ter consciência de que eu tenho que encher a minha mente primeiro de palavras. Neste curso de redação que eu trago para vocês, você vai aprender todas as técnicas possíveis para fazer o teu tão sonhado texto e conquistar o teu emprego desejado, ou aquela vaga na universidade. Vamos então à prática da redação. Quando se fala de redação, temos que ter em mente que um texto assusta muitos alunos. É a dissertação. O que fazer quando estamos diante de um texto dissertativo? Aí a pessoa chega num concurso, olha lá para o edital e está lá, produza um texto dissertativo argumentativo. Mas o que eu tenho que fazer para transformar aquilo que está de ideia da minha mente em um estilo de um texto que é dissertativo argumentativo? Vamos então às dicas para vocês não se perderem na hora da prova. Dissertação argumentativa. Essa é a nossa primeira aula de texto, dissertação argumentativa. O que vem a ser a dissertação? Dissertação, resumidamente, ela é uma opinião. Então, quando pedem para você num concurso, num vestibular, até numa prova escolar, para que você produza um texto dissertativo opinativo, dissertativo argumentativo, eles querem que você dê uma opinião sobre um assunto que eles estão colocando em pauta. Por exemplo, no Enem do ano passado, eles pediram para você fazer uma dissertação argumentativa sobre a intolerância religiosa. Então você teria que expor a tua opinião sobre esse tema. Intolerância religiosa, o que eu penso sobre isso? Então a dissertação nada mais é que uma opinião. Mas e a argumentação? O que vem a ser a argumentação? É colocar argumentos. Obviamente que sim, mas em outras palavras, a dissertação argumentativa, a parte argumentativa quer dizer uma opinião com provas. Então eu não consigo fazer de jeito nenhum um texto apenas dando a minha opinião. Entenderam? Eu não consigo fazer um texto apenas opinando o que eu acho sobre o assunto. Eu tenho que provar aquilo que eu estou falando. Veja bem, a intolerância religiosa, eu posso falar que ela é um mal que assola o país. Mas de que maneira ela assola? Ou por que ela está assolando o país dessa maneira? Então a intolerância religiosa vem com a minha opinião, mas eu estou provando aquilo que eu estou escrevendo. Notaram a diferença? Então não basta apenas opinar, eu tenho que provar o que eu estou falando. Sugiro para você, assim, como exemplo, o tema pena de morte. Imagine você encontrando alguém na rua e você debatendo com ele, porque a dissertação também é isso, é debate de opiniões. Então você encontra esse teu colega na rua, na esquina, seja lá onde for, e aí você fala para ele, viu, você concorda com a pena de morte? Ele fala, sim. Essa daqui gerou uma opinião. Mas se eu parar por aqui, eu não tenho como provar que a pena de morte pode ser estabelecida no Brasil. Aí você pergunta para ele, por quê? E ele responde para você assim, porque bandido bom é bandido morto. Isso é uma opinião?
Sim, mas tem prova para estabelecer a pena de morte no Brasil? Bandido bom é bandido morto? Imagine mudar a Constituição. Haverá pena de morte no Brasil a partir de agora, porque bandido bom é bandido morto. De jeito nenhum. Então gera uma opinião, mas ele não consegue provar aquilo que ele está falando. Então é uma opinião meio vazia. Notaram a diferença? Aí você encontra uma outra pessoa na rua e fala assim: você concorda com a pena de morte? Ela responde para você: sim, eu concordo. Gerou uma opinião. Agora, você pergunta para ela: por que você concorda? E ela diz para você assim, ó: porque quem mata tem que morrer. Veja que já não é uma opinião mais fraca, mas também não é uma opinião que dá sustentação para aquilo que você está querendo dizer. Não é uma prova para se ter pena de morte no Brasil. Ao passo que você encontra alguém na rua e fala assim para ela: você concorda com a pena de morte? Ela diz: sim, eu concordo. Aí você pergunta para ela: por quê? Olha, o sistema carcerário brasileiro não tem condições de regenerar um bandido quando lá entra. E o estado dele fica pior, tornando a sociedade ainda mais inviável, só nos restando como alternativa a pena de morte. Mesmo que você não concorde com a opinião dessa pessoa, é uma opinião de respeito. Tem respaldo, tem argumentos para colocar. Em outras palavras, tem provas para gerar uma opinião. Notaram a diferença da dissertação argumentativa? Notaram o que você tem que fazer quando estiver em frente a um texto dissertativo argumentativo? Não trema mais. Agora você está diante de uma opinião que tem que ser provada. Olha que interessante. Um outro detalhe da dissertação também, eu gostaria de ressaltar para vocês, é que a dissertação argumentativa, eu tenho que saber como eu vou elaborá-la. A primeira coisa antes de começar a escrevê-la, eu tenho que entender que eu tenho que ter uma elaboração dela. Eu tenho que ter uma direção para onde eu vou opinar. A dissertação argumentativa, eu costumo dividir ela em 3 partes. Por exemplo, eu estou diante de um texto que tem que ter opinião com provas. Isso é indiscutível. Mas essa opinião com provas, ela pode ser dividida numa dissertação argumentativa. 2 argumentativas? Sim. Que tipo de texto que é esse? É quando você pega um texto, um tema, que ele tem 2 lados para você defender. Entendeu? Por exemplo, esse exemplo simples que eu dei agora, pena de morte. Ou você concorda, ou você não concorda. Tá vendo que tem temas que você tem que se posicionar? E eu sempre digo para os meus alunos assim: não fique em cima do muro. Por quê? Porque você vai gerar uma opinião que é dividida. Imagine você assim: você concorda com a pena de morte? Ah, eu concordo. Mas em certa parte eu não concordo. Eu acho que é legal, mas em certa parte não é legal. Viram como que gera dúvida na mente de quem ouve? Imagina de quem lê. Então, a dissertação argumentativa é aquele tipo de texto que tem 2 lados. Ou você defende, ou você não defende. Ou você concorda, ou você não concorda. Notaram a diferença? Então, não fique em cima do muro, mostrando o lado positivo e o lado negativo. Aliás, se você mostrar o lado positivo e o lado negativo, você tem que ressaltar um. Entendeu? Pode até falar de um outro lado, mas o lado que você defender tem que ser o lado que tem que ser avaliado com mais precisão por você. Então, nesse tipo de texto, é preferível que você se posicione. É preferível que você coloque a tua opinião de modo claro, para que você defenda um lado só. Existe também a dissertação argumentativa. Eu costumo dizer que é a dissertação argumentativa explicativa. Que tipo de redação é essa? É aquela que tem apenas um lado para você defender. Como assim apenas um lado? São aqueles tipos de redações que você encontra que não tem como você se posicionar. Temas que, já por ele mesmo, já não tem posição, é uma só. Por exemplo, assim, pedofilia. Quem que vai defender pedofilia? De jeito nenhum. Por exemplo, violência contra a mulher. Quem em sã consciência, quem que em dignidade vai defender um tema falando a favor da violência contra a mulher?
Por exemplo, assim, o bullying. Quem que vai colocar um tema e vai defender algum tipo de bullying? Não tem nem capacidade e nem sentido fazer um negócio desse. Então, esses tipos de temas, ele tem apenas um lado para você se posicionar. Tá vendo aqui? Olha como que é fácil, ó. Pega um tipo de tema desse e aí ele fica de um lado só. O que eu tenho que fazer nesse tipo de redação? Eu tenho que ter um conhecimento um pouco maior sobre o tema. Eu tenho que falar dele um pouco mais aprofundado. E quanto mais sugestão eu tiver para acabar com o problema, mais eu vou ganhar nota. Notaram a diferença das duas? Notaram aqui que nesta aqui eu posso defender um lado e deixar o outro. Nessa aqui eu tenho apenas um lado, nada mais. E aqui eu tenho que ter um monte de explicações. Por isso o nome dela, explicativa. A dissertação argumentativa, eu também posso dividi-la quando se trata de subjetividade. Eu tenho também a dissertação argumentativa subjetiva. Olha que interessante. Que tipo de redação é essa? São aquela que tem vários lados para você defender. Vários lados. Como assim? A palavra subjetiva, ela tem um significado de pessoal, particular. É aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito. Notem que aqui é um grupo que é a favor, um grupo que é contra. Aqui todos são a favor ou todos são contra. Aqui há um tipo de texto que depende muito da opinião pessoal. Não que você tenha que colocar aqui em primeira pessoa, eu acho, eu penso. Não faça isso. Isso numa outra aula nós iremos falar com mais detalhes. Aqui nesse tipo de redação é quando o tema ele vai para o lado mais abstrato. Eu gosto de tomar como exemplo aqui a redação da FUVEST. A FUVEST ela sempre trabalha por essa área aqui. E um tema bem legal que foi feito sobre isso foi sobre a amizade. A amizade. O que é amizade para você? Note, se você perguntar aí na rua o que é amizade, você vai receber várias opiniões sobre amizade. Uns vão falar que a amizade é boa, que a amizade é necessária, que a amizade é um bem precioso que tem que ser preservado. Outros já vão falar assim, amigo verdadeiro mesmo. É muito difícil, não é? Outros vão falar assim que a amizade, de repente, é algo que inventaram aí só para vender mais no comércio, só para que o povo fosse um pouco mais civilizado. Depende de várias opiniões. Cada ponto de vista desse eu posso defender de uma maneira. Se eu tiver argumentos e provas para defender aquilo que eu penso sobre a amizade, vai ficar positivo para você a redação. Olha que interessante. O outro tema que foi o fim do amor. Olha que interessante o fim do amor. Estamos falando de amor carnal, amor, atração física mesmo. Você acha que acabou isso? Você acha que não? Você acha que o amor é algo que está extinto? O amor é algo sublime, que quando você encontra, as estrelinhas brilham, e os raios caem, e os passarinhos cantam? Qual que é a sua opinião sobre o amor? Tá vendo que tem um monte de opinião sobre o amor? O amor pode ser um amor. Por exemplo, minha avó dizia que amor a gente encontra uma vez só na vida. Passou disso, já não é amor. O amor verdadeiro é uma vez só na vida. É opinião. Se tiver provas, eu vou colocar isso no meu papel. Outros vão falar assim, amor de verdade mesmo. Isso não existe. É invenção da sociedade. O que temos é uma atração física um pelo outro. Se eu defender esse ponto de vista e tiver provas, aceito uma redação assim e ainda foge da normalidade. Aquilo que todo mundo vai falar, você vai falar algo diferente ainda. Olha que interessante. Então, o amor ele tem várias facetas para um monte de gente. O mais espertinho, entre aspas, que não pode, vai falar assim, ó, amor a gente ama mais de uma vez, mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É uma opinião, de repente, se ele tiver uma prova para isso, eu posso não concordar com a opinião dele, o que eu não concordo. Mas eu vou ter que aceitá-la, eu vou ter que respeitá-la, porque se trata de uma opinião com provas. Entenderam? Então, antes de nós adentrarmos a dissertação argumentativa mesmo, nós temos que entender que ela tem uma base para ser olhada antes de começarmos. Olha que interessante. Resumidamente, a dissertação, então, é um tipo de texto que pede a tua opinião com provas. Ela se divide em argumentativa, explicativa
e subjetiva. Se eu fizer uma pré-análise disso antes de começar a produzir um texto, eu já vou estar bem. Eu já vou estar com meio caminho andado. Por quê? Porque eu estou dentro daquilo que estão pedindo na banca. Eu estou por dentro daquilo que estão pedindo nos editais. Eu não vou fugir da proposta que eles estão colocando para mim. Pelo menos o estilo de texto eu sei. Então vamos partir agora mais para a prática mesmo da redação. Mais para a prática mesmo e para o conteúdo desta redação.